Pois é, se tem o sol coarando nossa roupa no quintal, assim começa mais um Sou Brasil. Um bom dia para você no Brasil, em toda a América do Sul, uma boa tarde já em Portugal e toda a Europa e resto do mundo. Vamos para mais um grande programa, nesse primeiro sábado de maio, aqui no Porto, um sábado de chuva e frio, tipicamente português. E já conosco os nossos convidados. Bom dia, Camilo Júnior, mais um Sou Brasil. Bom dia, Marlúcio. Bom dia ao nosso convidado. Vitorino Neves. Já vou falar dele. Bom dia aos nossos ouvintes no Brasil. Boa tarde a quem nos ouve em Portugal. E sim, um dia hoje nublado e chuva no Porto. Português. Professor Vitorino Neves, bom dia. Seja bem-vindo ao Sou Brasil. Bom dia. Mais pertinho do microfone, para a gente ter esse som bem gravado. Sim. Eu, em primeiro lugar, quero dar uma saudação especial a todos os que nos estão a ouvir neste momento e agradecer à Rádio Metropolitana por me ter convidado e pronto, estou aqui à vossa disposição para me fazerem as perguntas. Vamos conversar. Bom, o programa de hoje tem aquela entrevista musical especial Belchior, que há 7 anos fez a sua passagem, não restou assim, órfão dele enquanto pessoa, mas herdeiros dele enquanto compositor, músico, cantor, enfim. Vamos falar também do Ser Legal em Portugal, trazendo hoje assuntos sobre cidadania, sobre dívidas com as ex-colônias, é isso? E outros assuntos afins ligados a Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Principalmente sobre aquisição de nacionalidade. Aquisição de nacionalidade, cidadania, beleza. E vamos também falar sobre poesia à Vera. Hoje tem Carlos Drummond de Andrade, As 100 Razões do Amor ou de Amar. Aí você pensa que são 100 quantidade. Não, a 100 na verdade, sem ter ausência, com S de cena, que foi motivo do programa passado. Deixemos de coisa, cuidemos da vida e vamos seguir. Vitorino da Silva Neves, escritor, encenador teatral. No Brasil, o encenador é o diretor da peça. Aqui chama de encenador, aquele que faz a cena acontecer. Nasceu em Valongo, que pertence ao Grande Porto, ao distrito do Porto. Exatamente. Não vou dizer a data, porque é um menino, né? E vive até hoje em Valongo. Começou a trabalhar aos 14 anos, do escritório de uma empresa de vinhos do Porto, em Vila Nova de Gaia, até a informática. Profissionalmente é programador e analista de sistemas. Confere? Certo. Desenvolveu desde muito cedo atividades na área das artes, graças a Deus. Tem se mantido ao longo dos últimos 50 anos de forma ininterrupta no serviço do Teatro Amador de Valongo. Como o quê, Camilo? Encenador e dirigente. O que eu estava aqui querendo chamar a atenção é que, ainda que nós não vamos falar o ano de nascimento do Vitorino, mas vai nascer numa data importantíssima lá no Brasil, no dia 15 de outubro, se comemora o Dia do Professor. Ah, perfeito, Dia do Professor no Brasil. Exato, eu pensei que você fosse falar que era o seu nascimento em Campinas. Não. Campinas, Valongo, Campinas, não é isso? O meu é novembro. É novembro, pois é. Então ele é encenador, diretor teatral, dirigente associativo, escreveu artigos como crítico de cinema, que beleza, vamos explorar isso, colabora em atividades socioculturais na paróquia de Valongo, e várias outras coisas. Pertence a várias associações e movimentos do Conselho, já integrou a Assembleia de Freguesia, deputado, vereador. Sim. É como se fosse no Brasil vereador. Sim, a Assembleia Municipal. A Assembleia é uma espécie de vereador. Vereador, assim. perfeito. Mas também fiz parte do Executivo 8 anos. E fez parte do Executivo durante 8 anos em Valongo, ou seja, já ligado ao prefeito, ao presidente da Câmara. Presidente da Junta. Da Junta. Atualmente, já reformado, vive com a esposa, seu amor de adolescência. Então ela é personagem de alguns romances? Não, eu vou responder que nem digo não, nem sim. Sim, é um ninho. Por meio, depois quando formos falar dos livros... É ali entre a biografia e a ficção. Pois é, pai de 2 filhas, quais os nomes? Conta pra gente logo. Das filhas. Das filhas. Vanessa e Vânia. Vanessa e Vânia. Sim. Como é que é Vanessa? Vanessa. Português. No Brasil era Vanessa. Pois vocês dizem Vanessa. Elas estão ouvindo o programa? Provavelmente sim. Então já manda um beijo para elas, daqui a pouco a gente reforça. Avô de 4 netas. Tudo menina. Quais são as netas? Pois a minha vida está polvilhada de mulheres. Tenho 7 mulheres. A Casa das 7 Mulheres é uma grande obra do Brasil. A Casa das 7 Mulheres, que é uma novela também brasileira. Portanto, tenho mais pertinho do microfone. Bem pertinho, isso. 2 filhas e 4 netas. E quais são as netas? As netas é uma
Melissa. Melissa. Depois outra Vanessa. Vanessa, filha da Vanessa. Filha da Vanessa. Vanessa, Vanessa. Vanessa Júnior. Uma Júnior. Lara e uma Leonor. Lara e Leonor. Leonor. Perfeito. Muito bom, muito bom. Qual é a neta preferida? Não diga isso. Não diga isso. Cada uma delas julga que é. Pois é. E dedica-se o tempo todo à sua paixão pela escrita e pelas artes. Então vamos falar exatamente disso. Da escrita. Mostra ali rapidamente pra gente os 3 romances. As capas são belíssimas. Qual é a câmera dele? Pra cá. Olha. Sonhos Perdidos. Foi o primeiro em 2014. Vamos falar dele, 2014. Depois, em 2016, Breves Encontros. Vitorino Neves. Depois, e depois Que Vida, Margarida. 2018, Que Vida, Margarida. Maravilhoso, Vitorino Neves. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e vamos então começar. Bom, como é que eu descobri o Vitorino? Eu gosto demais de teatro. Um bonde chamado Desejo com Eva Vilma, eu fiquei acompanhando pela imprensa. E que vontade de poder ter assistido. Eu era criança. Um bonde chamado Desejo, conheceu Eva Vilma. Um elétrico chamado Desejo. Exato. Ah, aqui é um elétrico. Um elétrico chamado Desejo. No Brasil era um bonde chamado Desejo. Uma peça de Tennessee Williams. Exato. E com o Marlon Brando, a Vivian Leigh. E pronto, eu não me recordo. No Brasil foi com a sagrada, a eterna Eva Vilma. Bom, aí depois, o Horácio de Campos Soares fazia resenhas, ensinamentos maravilhosos sobre A Casa de Bernarda Alba, uma peça ligada à ditadura franquista, e na verdade o autor foi executado por um soldado do Franco, na Guerra Civil de Espanha. Exato, isso mais ou menos em 36, e durante a Guerra Civil da Espanha. Pois aí depois vimos o Santo e a Porca de Suassuna, aí essa eu já pude assistir. Essa peça, mas nunca levei. Aí assisti na plateia, é maravilhoso, Santo e a Porca, fantástico. E depois eu tive a chance, péssimo ator, né? Péssimo projeto de ator, eu tive a chance de tentar fazer Bailei na Curva, que é uma peça do Rio Grande do Sul sobre o golpe militar no Brasil, ou seja, o golpe militar na visão das crianças. De repente não tinha escola, de repente um soldado Celso passou e levou o pai, e as crianças não entendiam o que estava se passando. Então a peça é Bailei na Curva, é um texto belíssimo que trazia a visão do golpe militar brasileiro de 64 no teatro. Mas eu, péssimo ator, não dei nada, acabei vindo pro rádio. Olha, palhaçada, o rádio para mim é o meu teatro, eu adoro o rádio, né Gabriel? Sim, somos felizes no jornalismo, no livro. Pois é, mas eu falo demais, eu queria então começar perguntando. Casa de Bernarda Alba, como é que foi essa temporada? Que teve em Évora, não foi? Évora, Valongo. Agora fizemos em Valongo 2. Por que escolheu esse texto, que é um texto dos anos 30? Né? É um texto que eu considero fantástico. Sim, sem dúvida. É um texto fantástico. E eu já tinha levado esta peça há 17 anos. Portanto, eu já ando no teatro há 50 e tal anos. Sim. E, portanto, levei há 17 anos e agora, desta vez, como tinha lá muito elemento feminino, levei outra vez a mesma peça. É uma peça que tem portanto, uma tensão constante entre as filhas de Bernarda e Alba. A mãe oprime-as, é uma ditadura dentro de uma casa, não é? A Bernarda Alba é o Francisco Franco. Não. Dadas as proporções. Se calhar seria uma piada, uma metáfora. Exato, uma metáfora. Mas ela é uma ditadora com as filhas. Ela é uma ditadora. Tanto que no final da peça há uma filha que vai ter com o Pepe Romano, que é um rapaz que todas anseiam elas, e ali a tensão criada entre as filhas, porque todas gostam de Pepe Romano, e no final a mãe é tão ditadora que a filha estava num curral com o Pepe Romano, tinha uma relação com ele, e ela, quando a filha se mata, ela diz: a minha filha morreu virgem, e diz alto, e vira-se para as pessoas que estão presentes: a minha filha morreu virgem. Até nisso ela é ditadora. A filha morreu virgem. Quando morreu, ela estava no curral com o rapaz, e já várias vezes, e ela repete isso, e depois, quando as filhas chorar, silêncio. A peça acaba obviamente com silêncio, ela vai dar muito alto silêncio, que o público também para um bocadinho. Sim. E a peça, acho que é intensa, é uma peça muito boa. Muito forte. E uma curiosidade, eu tenho uma menina brasileira que está cá a morar em Portugal, e já cá há pouco tempo, foi a um stand nós estivemos numa feira, lá em Valongo, e foi-se oferecer e acabou por trabalhar. Também trabalha uma menina brasileira. Então tem uma atriz brasileira num espetáculo, que bom. Ela tem 20 anos, está bom disso.